Graça e a paz do Senhor esteja sobre a vida de cada um. Que você realmente tenha iniciado em 2014 feliz por estar vivo, feliz por estar com a oportunidade de, mais uma vez, mais um domingo, no primeiro domingo do ano, estar na casa do Senhor, revendo pessoas amigas, pessoas que você tem convivido, pelo menos domingo a domingo, você tem visto essas pessoas. Meu desejo é que você, esse ano, esteja com mais expectativa ainda para o que Deus vai fazer através da sua vida, nessa comunidade, nessa igreja, não só aqui localmente, mas também nos locais onde você está. Que você, durante esse ano, você realmente seja impactado mais uma vez pela presença de Deus, você renove as suas forças no Senhor, que a tua família, se há pessoas que ainda não conhecem profundamente a Cristo, que esse seja o ano onde essas pessoas irão conhecer, que você cada vez mais testemunhe da palavra, do Evangelho, que você seja um peregrino aqui nessa terra, e onde quer que você vá, onde você colocar a planta dos seus pés, a luz de Cristo, o bom perfume de Cristo seja exalado através de você, que você no seu trabalho, você realmente seja um referencial de vida e que tudo te vá bem, que a bênção do Senhor possa realmente te alcançar, que as bênçãos que você já tem, bênçãos espirituais que já te foram dadas, que você possa desfrutar durante esse ano, que você possa colaborar com o reino de Deus aqui na terra e que realmente Jesus seja exaltado, que Deus seja glorificado através não só da tua vida, mas da vida da tua família, dos teus filhos, de todos os teus, que você seja realmente grandemente abençoado. Esse é o meu desejo. Um feliz 2014 para você, e que domingo após domingo, estando aqui nessa igreja, nos vendo, nos revendo, que a gente possa crescer junto durante esse 2014 e que o Espírito Santo esteja nos aperfeiçoando cada vez mais, que cada vez mais estejamos mais parecidos com Cristo, e que essa igreja realmente, quando as pessoas chegarem aqui, sejam impactadas pela tua vida, pela minha vida, porque as pessoas vão ver Cristo na nossa face, vão ver Cristo nas nossas ações. Amém? Mais uma vez, parece até o final da pregação. Me perguntaram aqui onde é que está o Lourenço. O Lourenço, infelizmente, na hora que estávamos vindo, ele adoeceu um pouquinho, estava lá com um pouquinho de febre e um pouquinho de tosse, e aí nós achamos por bem que ele ficasse em casa. Por consequência, a Mirelle teve que ficar em casa e eu vim sozinho para a igreja, mas isso não tira a minha alegria, porque eu confio que mesmo estando aqui, Deus está cuidando dele lá, Deus está cuidando da Mirelle. Eu vou levar um sanduíche para ela na volta. Ela vai compensar aí a ausência durante esse tempo. Tá bom? 2014 muito feliz para você. Ontem eu estive aqui na igreja para um culto muito abençoado, que é o culto onde o Senna propôs no coração fazer esse culto uma vez por mês, no sábado. E como a dinâmica do culto é muito interessante, e a gente percebe a presença de Deus de uma forma muito natural, eu sugeri inclusive que ele fizesse 2 cultos desses pelo menos por mês, e quem sabe todo sábado a gente tivesse um culto desse aqui na igreja. Apesar de ser um culto iniciado por um jovem, mas é para toda a igreja, é a palavra de Deus que é pregada, são louvores que exaltam o nome do Senhor. Então, Senna, de repente muda aí o projeto para 2014, coloca mais um culto aí por mês. E eu tive a oportunidade de falar, e eu falei sobre um assunto que tem muito a ver conosco, que tem muito a ver com a igreja, que é sobre o chamado que cada um de nós tem. Eu havia pensado, como ontem, em falar, começo do ano, a gente fica com aquela expectativa, vamos falar alguns passos para você ter sucesso em 2014, algumas dicas, resoluções para 2014. Eu até havia pensado nisso, pensei naquele texto de Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14, Paulo lá dizendo, prossigo para o alvo, entra ano, sai ano e continua olhando para o alvo. Havia pensado muito nesse texto,
Mas a partir de ontem, inclusive, novamente, pregando sobre esse tema chamado, eu achei de muita relevância para que nós pensássemos mais uma vez como igreja, e até no começo do ano mesmo, porque o chamado tem muito a ver com aquilo que nós fazemos localmente na igreja, como também fora da igreja. Mas no começo do ano a gente está meio aquecido, né? Nesse ano eu vou me envolver mais, esse ano eu vou me doar mais, esse ano eu vou trabalhar mais para Deus. A gente meio que no começo do ano pensa essas coisas, né? A gente projeta, a gente coloca novos alvos, a gente coloca novos objetivos, a gente renova objetivos antigos. E por que não pensar também na igreja? Não só na igreja local, mas por que não pensar na igreja, o corpo de Cristo? Por que não pensar em mim e em você individualmente? Como é que eu me insiro no corpo de Cristo? O que é que eu tenho feito como um membro que tem uma função no corpo de Cristo? O que é que eu tenho feito? O que é que eu tenho feito? Então, eu queria nessa noite convidar você a refletir. Para alguns vai ser uma repetição, para aqueles que estiveram ontem aqui, a refletir sobre chamado. Sobre chamado. Eu tenho certeza que eu tenho um chamado. O fato de estar aqui é uma evidência de que Deus tem um chamado para a minha vida. Eu venho de uma história onde eu tinha vergonha de andar com a Bíblia na mão. Eu colocava a Bíblia aqui, eu não sei se o pessoal chama de cós. Eu colocava a Bíblia aqui, colocava a camisa por cima. A igreja era para o lado esquerdo, porque eu não me converti nessa igreja. A igreja era para o lado esquerdo, eu saía andando para o lado direito, fazia a volta lá nos quarteirões, lá por fora, até chegar na igreja, para que ninguém visse que eu estava indo para a igreja. Eu era alguém extremamente tímido. E hoje, quando eu vejo aqui, eu vejo realmente a ação de Deus, vejo realmente um milagre de Deus na minha vida, porque hoje eu tenho orgulho de andar com a Bíblia na mão, hoje eu tenho orgulho de falar de Deus para as pessoas. E é uma transformação realmente da água para o vinho. Já faz um tempo, é um processo, não que foi um milagre instantâneo, eu não perdi a vergonha de uma hora para outra, mas hoje eu posso contemplar a mim mesmo como por espelho, né? Eu olho para mim e vejo um milagre de Deus na minha vida. Não que eu seja o melhor, o the best, o top, não que eu seja o melhor escolhido aqui entre vocês, claro que não. É uma forma apenas para testemunhar que Deus, assim como fez comigo, e eu sou prova viva disso, assim como Deus fez comigo algo que inclusive mexe com as entranhas do nosso ser, porque timidez, às vezes nós somos muito tímidos, isso você não muda de uma hora para outra. E eu tive a oportunidade de ser trabalhado por Deus, e hoje estou aqui e me vejo com esse milagre, sem nenhuma demagogia, assim, é só mesmo para ilustrar isso. Então eu quero refletir com você hoje à noite sobre chamado. Quero pedir para que realmente você fique com seus ouvidos atentos, que o seu coração seja realmente um terreno fértil para que a palavra de Deus possa brotar, que você fique com expectativa para o que Deus vai fazer, não para o que eu vou falar, não para o que eu estarei aqui exibindo, mas para o que Deus pode fazer através da tua vida e para o que Deus vai fazer na tua vida. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 1, dos versos 4 até o 9. Jeremias, capítulo 1, dos versos 4 até o 9. Quem for encontrando, por gentileza, se coloque de pé. O Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Versículo 7. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Versículo 9. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Vamos orar.
Amém. Pode se sentar. Eu não sei quantos de vocês estão envolvidos em ministérios da igreja, estão envolvidos em ações que a igreja promove para abençoar pessoas. Quando eu estou falando de ministério, não é só pensando nos ministérios que são mais visíveis, e principalmente aos domingos, né? A gente fala ministério de louvor, os diáconos, os presbíteros, o pastor que vem ministrar a palavra, ou outro irmão. Não estou falando só desses ministérios, mas ministérios que têm trabalhado, ministérios como Roda da Solidariedade, ministérios como Mensageiros da Alegria, que levam alegria para os hospitais, aquele ambiente tão triste. Eu não sei quantos de vocês estão envolvidos com essas ações que a igreja, a comunidade local, a Igreja de Cristo aqui no Parque Araxá tem oferecido para cada um dos membros desempenhar o seu chamado, desempenhar o seu dom, o seu talento, a sua habilidade, para abençoar outras pessoas. E como é bom poder abençoar outras pessoas a partir daquilo que temos. O profeta Jeremias foi um profeta chamado por Deus no ventre da sua mãe, muito jovem ainda. Ele foi escolhido por Deus para abençoar as nações. E um chamado como esse para um jovem, para abençoar nações, um ser humano comum, um jovem, ser chamado para abençoar outras nações, para abençoar nações, não é um chamado que a gente julgue como simples, né? A gente não classifica um chamado como esse como um chamado simples. É como se eu perguntasse a qualquer um de vocês: quem quer hoje ser o presidente do Brasil? Você e eu acredito que naturalmente tremeríamos na base, porque é uma responsabilidade muito grande. Ser presidente do Brasil, às vezes até a gente ser presidente da nossa própria casa é um desafio. Imagine ser presidente de uma nação. Mas esse foi o cenário que Jeremias foi chamado, e essa foi a missão que Deus tinha para Jeremias. Era para ser profeta às nações, para abençoar nações. E você, para que você foi chamado? Para que eu fui chamado? Por que eu estou nessa terra? Por que eu estou nessa igreja? Por que eu estou no meu trabalho? Por que eu estou na minha faculdade? Por que eu, que tenho tido a oportunidade de conhecer Deus, por que eu estou na minha família? O que tem me motivado a viver? Será que eu tenho vivido como o poeta tem falado? Vida leva eu, deixa a vida me levar. Será que é só assim que eu tenho vivido? Permitindo que os eventos da vida, da minha história, aconteçam de acordo com a própria história. As coisas vão acontecendo e eu vou simplesmente vivendo isso. Ou eu entendo e percebo que o Senhor, que Deus tem um chamado na minha vida, e Ele me chama a ser protagonista da minha própria história, trazendo transformações não só para a minha vida, mas também podendo transformar outras pessoas a partir da minha vida, a partir do que Deus tem feito na minha vida. Eu sei que essa talvez não seria a mensagem preferida para o primeiro domingo do ano, mas é porque é importante para que nesse ciclo de início de ano a gente pense no que é que a gente pode fazer mais. Não só fazer mais no sentido de atividade, é porque a própria Bíblia, ela diz que quando nós escondemos o nosso talento, nós mesmos nos sentimos mal, nós começamos a nos sentir mal por isso. E é muito importante, uma vez que eu olho aqui para algumas pessoas, ou para todos vocês, e eu vejo aqui realmente uma força motriz, um motor muito potente que Deus tem para trabalhar a partir da tua vida, a partir da minha vida, para fazer grandes transformações na nossa rua, no nosso bairro, aqui nessa igreja. Sabe, não é só pessoas que têm cargo na igreja que devem fazer as coisas. Não são só essas pessoas que devem fazer algo no reino de Deus. Sou eu e você. Se você está aqui, sabe, é mais uma oportunidade que você está tendo para receber aí um recado de Deus, para que você saia do seu lugar, sabe, se envolva.
se envolva mesmo. Deus tem te chamado, Deus tem algo para você, Deus tem um propósito para a tua vida. Deus não nos chamou, não chamou a mim, não chamou você para ficarmos vindo domingo a domingo para o banco. Eu sei, entendo perfeitamente que a nossa vida secular, muitas vezes a nossa vida familiar, ela nos impede, infelizmente, de desenvolvermos uma atividade para o reino de Deus de uma forma até mais eficaz, de uma forma mais ampla. Mas eu tenho certeza que Deus em algum momento te dá uma oportunidade para que você desenvolva o teu chamado, desenvolva o teu ministério, desenvolva a tua habilidade, o teu talento, o teu dom, as tuas capacidades que você tem para abençoar pessoas, não só nessa igreja, como em qualquer outro lugar. Mas como estamos aqui, reunidos em comunidade, reunidos como igreja, eu queria desafiar você desde já a se envolver com a igreja, a se envolver com os projetos da igreja. A igreja tem muitas ações, e eu sei que você tem muita capacidade, Deus sabe que você tem muita capacidade, e a sua contribuição, a sua colaboração vai com certeza abençoar muitíssimamente as atividades da igreja, e principalmente pessoas que serão acolhidas por cada um desses eventos, desses trabalhos, desses ministérios que a igreja tem. Amém? Amém? Que em 2014 você desde já esteja com essa expectativa, sabe? Eu vou me envolver com a obra do Senhor, eu vou me envolver com a causa do reino de Deus e vou procurar abençoar pessoas através de ministérios na igreja local ou através do meu trabalho. Eu conheço pessoas que têm trabalhos profissionais, são profissionais liberais e através dos seus trabalhos abençoam outras pessoas. E isso é reino de Deus, e isso é desempenho de chamado de Deus aqui nessa terra. Mas o que é um chamado? O que é um chamado? Uma definição simples, básica do dicionário é que o chamado é uma ação ou efeito de chamar. Chamar alguém. Tiago, estou chamando Tiago. E o interessante é que ele conseguiu me entender porque eu sei o seu nome e também porque ele sabe o nome dele. É uma tendência ou inclinação natural que direciona alguém para uma profissão específica, para uma atividade específica, para desempenhar determinada função. Se eu não tivesse um pouquinho de habilidade, ou um pouquinho de interesse, por estar aqui à frente para pregar, para ter um pouquinho de hermenêutica, um pouquinho de homilética, que não tem nada a ver com ovos, se eu não tivesse um pouquinho disso, não tinha muito sentido eu estar aqui. Mas Deus, Ele confirma a mim, e eu creio que testifica a você também, e mais uma vez, não é querendo me exaltar nem nada, mas assim, é porque é uma confirmação, é algo natural que você percebe e sabe que a pessoa tem aquela ou aquela outra habilidade. Tem um exemplo muito claro aqui na igreja, esse já é antigo, eu vou aproveitar para citar o nome dele. O Josué, o filho da... Josué, filho da irmã Raimunda Lira, ele tem uma habilidade natural de exercer liderança. E é algo que ele nasceu, e a gente já diz isso para ele, e a gente já falou várias vezes isso para ele. E ele, eu não sei se ele se reconhece ainda assim, mas ele é um líder. Ele tem a capacidade de influenciar pessoas de uma forma muito tranquila, coisas que outras pessoas não têm. A capacidade de uma forma tranquila e natural de influenciar pessoas. Então, ele, com certeza, ele tem um chamado, ele tem um direcionamento para ser líder, porque é uma característica, inclusive, pessoal dele. E é também uma capacidade natural, um interesse natural por qualquer coisa, é um talento, é uma vocação, por exemplo, para a música. Tem gente que gosta, mas tem gente que tem ojeriza a se envolver com questões de música. Eu não quero saber de dó, de ré, tem gente que não quer nem saber. Assim como, infelizmente, para inclusive atividades do cotidiano da vida, tem pessoas que não se adequam, por exemplo. Eu conheço esposas que não gostam de jeito nenhum de cozinhar. Tem esposas que não gostam de jeito nenhum de lavar a louça. Mas tem outras que amam fazer isso. E aí eu exalto aqui a pessoa da Mirelle, minha esposa, que ontem ela viu a casa, nem estava lá tão suja, mas ela do nada, sabe, começou a limpar a casa, lavar a casa, e disse: Júnior, fica aí com o Lourenço que eu vou lavar aqui a casa. Quando eu vi, a casa já estava toda lavada, toda limpinha, cheirosinha, para a gente receber amigos preciosos que estiveram lá ontem. E eu vi isso nela, e ela já falou: olha, se for para lavar a casa, arrumar a casa, ajeitar a casa, sou eu essa pessoa. Mas se for para lavar roupa, ela não gosta. É uma característica.
Então nós temos algumas habilidades já percebidas de forma natural, tem outras não, que precisam ser desenvolvidas. Tem pessoas aqui que com certeza têm uma habilidade para falar em público, mas nunca tiveram a oportunidade de falar e nunca foram trabalhados para isso. Por exemplo, quando eu olho para o Senna, tenho certeza que Deus tem um chamado para ele na palavra, na pregação da palavra, um chamado para estar à frente de pessoas na ministração da palavra. Tenho certeza, porque é notório, você percebe naturalmente. Você percebe isso. Há pessoas que têm cuidado com outras pessoas. Lembre logo de Leonês, não tem como não pensar nisso. Se você quer, a Leonês está envolvida com idosos, com jovens, com adolescente, com defunto, com todo mundo. A Leonês está envolvida. Ela ajuda todo mundo. Então, se você percebe alguém, se você pensa em alguém para ajudar, eu estou falando esses ícones, né, essas pessoas mais assim, porque eu tenho maior proximidade e eu também não quero expor pessoas que eu não conheço muito ainda, né? Mas assim, cada pessoa tem essa característica, né? Cada pessoa tem essa característica. Então o chamado é isso, essa capacidade que cada um tem. Será que você tem um chamado de Deus na tua vida? Será que Deus realmente te chamou? Eu sei que tem muitas pessoas que vêm à igreja, que estão na igreja, recebendo de Deus, mas nunca desempenharam atividade para abençoar alguém. Na sua simplicidade, numa oração, num abraço. Tem pessoas que têm a capacidade de abraçar o outro, mas de uma forma tão carinhosa, e que você inclusive levanta o astral daquela pessoa. Tem pessoas que têm essa habilidade, de uma forma tão singela, as pessoas conseguem abraçar o outro, e aquilo traz paz. Tem pessoas que a simples presença, mesmo a pessoa ficando calada, mas a pessoa estando ali, ela traz paz ao ambiente. Assim o contrário também, né? Infelizmente. Mas vamos na direção das coisas boas. Então, chamado, cada um de nós aqui tem. Cada um de nós aqui tem. Você não é alguém desprovido, isento de chamado. Você tem um chamado. Você tem um chamado. Você tem um chamado. Pense bem nisso. Fique certo de que Deus tem algo para você fazer, e só para você fazer, que só você sabe fazer. Jeremias passa por um toque de Deus, por uma visitação de Deus muito clara e muito franca, e ele consegue perceber isso. E o que é mais importante no caso de Jeremias é que Jeremias reconheceu quem era que estava chamando ele. Eu já disse para você, já afirmei nessa noite, que você tem um chamado. E quando eu estou falando isso, não é falando por mim, porque se talvez eu fosse falar por mim, humanamente falando, eu na minha humanidade, na minha limitação, talvez eu fizesse seleções naturais e começasse a descartar pessoas para fazer determinadas coisas. Mas Deus não, Deus sempre vai te incluir. E por isso que quando eu digo que você tem um chamado, é porque Deus quer que você desempenhe algo, seja onde for. Deus quer que você desempenhe algo, seja onde for. Acontece uma confusão, muitas vezes, em relação a chamado, que quando nós estamos no ambiente religioso e as pessoas começam a perceber algumas características em nós, a pessoa diz: olha, você é isso, faça aquilo, se envolva com isso, mas você não tem muito o desejo e a vontade de fazer determinada coisa. Por exemplo, para mim aqui, estar falando é um prazer. Pode ser que para outra pessoa que não gosta de microfone não seja um prazer, seja muito ruim. Só que como eu tenho certeza de que foi Deus que me chamou para estar aqui, e tenho convicção que Deus tem trabalhado no meu coração, no meu íntimo, para estar aqui, eu consigo fazer isso com prazer, com alegria, com vontade. E é o que acontece aqui com Jeremias. Jeremias recebe a palavra direto de Deus. Então a primeira característica do chamado de Deus na minha e na tua vida, é que você consegue reconhecer de quem é o chamado. Quem é que está te chamando? Quando a palavra de Deus diz: veio a mim a palavra do Senhor, não foi a palavra de qualquer pessoa, foi a palavra do Senhor. Por isso que nós precisamos estar com os ouvidos atentos, porque muitas vezes Deus está chamando você. Muitas vezes Deus está designando você para algumas atividades.
Deus está designando você para o desempenho de algum ministério, para você desempenhar o seu chamado, e é Deus falando. Então a primeira importância do chamado é saber quem é que está chamando, se é Deus mesmo que está chamando. Se não, há um risco muito grande de sermos pessoas frustradas, e ou coisa ruim, ou coisa chata é você estar nesse ambiente tão gostoso que é o ambiente da igreja, e vemos pessoas fazendo aquilo que elas foram chamadas para fazer, só que não tem certeza que foi Deus que a chamou, e estão fazendo, reclamando, fazendo sem vontade. Não pode ver um probleminha que já vai logo falando, ai que absurdo, por que isso acontece? Facilmente abre os lábios para reclamar daquela situação. Mas quando você tem certeza que o chamado que você tem é um chamado de Deus, você faz isso na certeza que é Deus que está te impulsionando para fazer isso. Se eu estou aqui hoje pregando e tivesse duas pessoas, uma pessoa, eu faria isso com alegria, porque eu sei que foi isso que Deus me chamou. Saberia, não é por causa da quantidade de pessoas que eu deixaria de desempenhar o meu ministério. Não é por causa do Ibope, que aquela atividade dá, que eu deixaria de desempenhar aquele chamado que Deus tem para mim. Porque quando eu sei que Deus me chama, quando eu tenho a convicção de que a palavra vem do Senhor, eu faço com alegria. Eu faço com alegria. Nós não podemos fugir dessa realidade. Se você tem um chamado, e eu sei que você tem, saiba se ele é e se ele vem de Deus. Saiba se ele vem de Deus. Se ele vem de Deus, entra com tudo, irmão. Vai com tudo. Vai com tudo. Vai com alegria, sabe? Arregaça a manga e vai trabalhar. Vai colocar a mão no arado, ou então vai colocar a mão no teclado, sei lá. O que você for fazer, vai com tudo, sabe? Faz com alegria, faz com vontade, se envolve e faz para valer a pena. Porque você não está fazendo para pessoas. É óbvio que você alcança pessoas, mas você faz para Deus. A Bíblia diz que tudo que tiver à mão, faça com zelo. Então, se você tem um chamado, e eu sei que você tem, se você não sabe ainda, mas se você sabe, vai com tudo. Se você não sabe ainda, aguarde um ponto que eu vou falar daqui a pouco. Como é que eu faço para descobrir se eu tenho ou não um chamado de Deus na minha vida? Como é que eu faço para saber isso? Eu quero convidar você a abrir rapidamente Atos capítulo 13, versículos 2 e 3. Atos capítulo 13, versículos 2 e 3. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Versículo 3: assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Se você quer saber o chamado, se você não tem certeza do chamado de Deus na tua vida, ore e jejue. Busque a face do Eterno, que Ele vai te revelar. Se você não tem convicções daquilo que você tem feito hoje, desempenhado hoje no reino de Deus, se você não tem certeza, busque a Deus, que Ele vai te revelar. O Senhor te revela. E muito mais nós aqui, eu li o texto do Velho Testamento, onde nós não tínhamos ainda a pessoa do Espírito Santo da forma como nós temos hoje. Mas aqui no Novo Testamento, no livro de Atos, o Espírito Santo chama, o Espírito Santo diz, o Espírito chama: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Aqui com certeza Deus está dizendo, o Espírito Santo está dizendo: eu separo você, Juliano, eu separo você, João, separo você, Esther, sei lá, Barnabé, qualquer um que estiver aqui, eu separo você para a obra que eu tenho chamado. E se você não tem convicção, entenda que Deus, Ele está te chamando. Se você não tem certeza, permita-se que o Espírito Santo fale com você. Permita que o Espírito Santo fale aos teus ouvidos, fale ao teu coração. Uma característica, quando você sabe do seu chamado, quando você tem a confirmação do chamado na sua vida, é que você faz com alegria. Você não faz frustrado, você não faz com raiva, você faz com alegria, a alegria do Senhor na tua vida. É muito claro de entender e é fácil de entender que se eu estou próximo de Deus, e Deus por consequência estará próximo de nós, que é assim que diz a palavra, busque ao Senhor e ele vai se revelar a você, Ele vai se aproximar de você, e Ele vai estar perto de você, mais facilmente você vai entender a vontade dEle. O próprio Jesus foi Jesus Cristo estava, Ele era o próprio Deus, mas enquanto Ele esteve aqui, Ele se reportava ao Pai, Ele falava com o Pai, Ele dizia: Senhor, faça-se a tua vontade. Se Jesus Cristo, como homem, não tivesse a convicção de que Deus, o Eterno, o Senhor, estava chamando,
ele teria desistido da cruz, mas ele sabia da missão do qual ele tinha chamado, e por isso, mesmo estando ali, suando sangue, mesmo com todo o peso do pecado da humanidade sobre os seus ombros, ele foi até a cruz e morreu da forma que morreu. Outra coisa que o chamado tem como característica é que Deus nos chama antes de nascermos. O caso específico aqui de Jeremias é bem claro. Deus chamou Jeremias antes mesmo de nascer, e Ele chama a mim e você. Quando o meu pai estava paquerando ainda com minha mãe, e Deus já na sua onisciência já conseguia perceber que eu nasceria, quando ele estava ainda paquerando, trocando olhares, Deus já estava pensando: olha, o filho de vocês, eu tenho um chamado para ele, e talvez meu pai e minha mãe nem tenham a consciência disso, mas hoje eu tenho uma convicção de que Deus me chamou no ventre da minha mãe. Eu creio que lá na paquera mesmo do meu pai e da minha mãe, Deus já tinha me chamado, já tinha me escolhido. Ele é onisciente, o tempo para ele não importa se é só a partir do ventre em diante, mas antes do ventre eu acho que ele já sabia disso. Deus não nos cria para sermos produto do meio. Ele nos escolhe, nos designa, Ele especifica. E Ele é muito educado. Legal que Deus, Ele é muito educado conosco. Ele é um gentleman, né? Ele é alguém que não invade a nossa privacidade. Ele nunca vai mandar para que eu fique dançando aqui na frente. Se eu fosse do Ministério de Dança, não vai mandar, porque não é característica minha. Ele não vai querer que eu faça aquilo que Ele sabe que eu não vou gostar de fazer. Ele não vai mandar, nunca vai mandar para fazer isso. Antes de você nascer, Deus já te escolheu. Deus já havia te escolhido. Deus já havia te chamado. Você não está aqui à toa. Você não é um zero à esquerda. Você não é alguém que chegou pelo fruto da ciência, da nanotecnologia. Você não é fruto dessas coisas. Você é fruto da escolha de um Deus eterno, que é onisciente, que é onipotente, que é onipresente, e que nos escolheu desde a fundação do mundo. Desde antes de tudo existir, Ele já tinha escolhido a mim e a você. Já tinha me escolhido a mim e a você. E se Ele escolheu, por que não desempenhar isso? Por que não fazer isso? Quando nós fizermos aquilo que Deus nos chamou para fazer, nós viveremos sempre alegres, felizes, e mesmo que estejamos diante de problemas, de dificuldades, onde quer que esteja, em qual âmbito, em qual local estejamos, nós faremos com alegria, porque nós estamos fazendo para Deus, nós estamos fazendo a partir de uma orientação que vem do alto, não é uma orientação humana. Em terceiro lugar, algo muito importante que Jeremias fala aqui. Jeremias diz assim: Senhor Deus, eis que não sei falar, eu sou muito jovem ainda. O reconhecimento das minhas deficiências, das minhas falhas, das minhas inabilidades, não deve impedir, jamais deve impedir o desenvolvimento do meu chamado. Jamais deve impedir. O fato de eu saber que eu não sei falar de